TV Jornal da Cidade Online. Eu sou Liz Macedo e começa agora o Manhã de Notícias. Hoje vamos falar com o Procurador de Justiça, Marcelo Rocha Monteiro. Bom dia, doutor Marcelo. Muito obrigada por falar com a gente. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos lá, doutor Marcelo. O ministro Marco Aurélio mandou fazer o censo demográfico, apesar de o governo federal ter dito que não tem dinheiro. A Anvisa proibiu a vacina Sputnik, mas o STF negou o pedido da Anvisa e mantém o prazo de análise sobre importação. O senhor acha que o STF continua governando o Brasil com mãos de ferro? Olha, você pode usar essa figura, né? O STF continua exercendo o papel de uma espécie de governo paralelo sem voto, não é? A população elegeu os seus governantes, a população elegeu um presidente para administrar na esfera federal, governadores para administrarem os estados, prefeitos para administrarem os municípios. A população elegeu senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores para legislar, mas a gente continua vendo o Supremo administrando, a gente continua vendo o Supremo legislando, não é? Então, com mão de ferro ou sem mão de ferro, o Supremo não pode governar. Nós não podemos ser governados por 11 autoridades não eleitas e vitalícias, não é? O nome disso é ativismo judicial, e é isso que a gente vem enxergando. O mais recente e assombroso exemplo o mais recente a essa hora, quer dizer, não deu tempo ainda de eu ler os jornais de hoje, sempre tem uma novidade, mas no momento, o mais recente é essa decisão estapafúrdia do ministro Marco Aurélio, ordenando, né, que seja feito o censo. Né? Quer dizer, e invocando como fundamento para essa decisão, né, num malabarismo jurídico, né, o ministro Marco Aurélio invoca o artigo 20 da Constituição, inciso 15, que diz que compete à União organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Quer dizer, uma coisa é a Constituição dizer que compete à União manter os serviços oficiais de estatística no âmbito nacional, porque esse é um artigo, o artigo 20, juntamente com outros ali perto, que dizem o que compete à União, o que compete aos estados, o que compete aos municípios. Né? Então, de fato, compete à União organizar e manter as estatísticas no âmbito nacional. Agora, como é que a União vai fazer isso? Né? Isso é uma questão administrativa, da competência do Poder Executivo. Né? Veja, por exemplo, esse mesmo artigo 20, no inciso 1º, diz que compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Agora, será que o ministro Marco Aurélio acha que cabe a ele e aos outros ministros do Supremo decidir com quais estados estrangeiros nós vamos manter relações e com quais estados nós não vamos manter relações? Evidente que não, não é? Quem conduz a política externa, quem administra a política externa, é o presidente da República. Né? Então, é ele que vai decidir, né, se vai manter relação com Cuba, se não vai manter relação com Cuba, se vai manter relação com a Coreia do Norte, se vai romper relação com a Coreia do Norte. Né? O Poder Judiciário não pode interferir nisso. A qualquer hora nós vamos chegar ao absurdo, né, do ministro Marco Aurélio olhar para o inciso 2º, esse que eu li foi o inciso 1º. Né? Ele vai olhar para o inciso 2º desse mesmo artigo 21, né? Eu falei 20, mas é 21, né? Que diz assim: compete à União declarar a guerra e celebrar a paz. Ele vai olhar para o artigo e dizer: determino que o governo declare guerra à Argentina. Né? É esse tipo de nonsense, esse tipo de absurdo. É disso que nós estamos nos aproximando em matéria de ativismo judicial. Né? Então, quem administra, né, a Constituição estabelece finalidades, estabelece princípios, né, mas quem decide, né, as melhores políticas públicas para alcançar essas finalidades, para cumprir esses princípios, são aqueles que o povo elegeu. Né?
não são ministros vitalícios e não eleitos, porque se nós somos governados por ministros vitalícios e não eleitos, se são eles que decidem qual é a melhor política de recenseamento, de saúde pública, de segurança pública, política externa, se nós não estivermos satisfeitos com essas políticas escolhidas por eles, o que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer nada. Se nós não estivermos satisfeitos com as políticas escolhidas por um presidente da República, ou não estivermos satisfeitos com as leis votadas pelo Congresso Nacional, daqui a 4 anos a gente manda o presidente para casa, daqui a 4 anos manda o senador para casa, o deputado para casa, o prefeito. E o ministro do Supremo? A gente não pode mandar para casa, né? Ele é vitalício. Né? Então, esse ativismo judicial, porque é disso que se trata, né? É profundamente antidemocrático, é uma fraude ao nosso voto, é uma fraude à democracia representativa. É isso que o Supremo vem fazendo, né? Fraudando a democracia representativa. Não gostamos do governo que o povo elegeu, então nós vamos governar no lugar dele. Olha, doutor Marcelo, esse comportamento de alguns ministros do STF explica de alguma forma o avanço dos militares? O Clube Militar publicou um texto chamado O Poder das Trevas no Brasil, invocando o artigo 142. Qual a sua opinião sobre isso? Eu repito, esse avanço do Poder Judiciário, né, principalmente do Supremo, mas não exclusivamente do Supremo, nas funções dos poderes políticos, os poderes políticos são o executivo e o legislativo, por isso é que eles são eleitos pelo povo. O Poder Judiciário não pode ser político, né? Porque ele não é eleito, ele não tem a legitimidade do voto popular. Ele tem legitimidade para exercer sua função, que é aplicar a lei. Né? Não é criar a lei, não é criar políticas públicas, não é escolher qual a melhor política pública em qualquer área, né? Privatização, saúde, segurança pública, o que for. Né? Então, quanto mais o judiciário avança nos outros 2 poderes, né? mais se corre o risco de um quadro de impasse institucional. Né? Eu costumo dizer sobre o artigo 142 o seguinte: num quadro de impasse entre poderes, é melhor ter o artigo 142 do que não ter. Né? O ideal é não ter impasse institucional. O ideal é que o executivo administre o país, o legislativo faça as leis e o judiciário se limite à sua função, aplicar as leis que não foram feitas por ele. Mas, na medida em que se extrapola, para o exercício de funções que um poder não tem, né? Você cria um quadro de impasse institucional e aí, quer dizer, se você tem um impasse, né? Como é que você faz? Né? Se o judiciário pega um processo, o Supremo pega um processo e toma a seguinte decisão: condena o réu à pena de morte. Né? E manda um ofício para o presidente da República: olha, o réu está preso numa penitenciária federal, o diretor se recusa a cumprir a pena, se recusa a fuzilar o condenado. Então, o senhor é o presidente, né? Quem manda no diretor da penitenciária federal é o ministro da Justiça, quem manda no ministro da Justiça é o presidente da República, então o senhor vai lá e mande fuzilar o réu. Como é que você faz? Porque a Constituição diz que não cabe pena de morte, né? Mas isso não quer dizer muita coisa para o Supremo hoje em dia, né? Porque a Constituição diz, por exemplo, que os parlamentares têm imunidade penal para quaisquer de suas palavras e opiniões. E nós temos um deputado federal preso por suas palavras. Então a Constituição diz não cabe pena de morte, mas aí, em tempos de paz, aí vem o ministro do Supremo e diz: não, mas nós estamos num momento de epidemia, é uma verdadeira guerra, então vou condenar o réu à pena de morte. E o presidente vai dizer: não vou cumprir. Isso é um impasse institucional. Então, ou você tem um mecanismo para solucionar o impasse institucional, eu acho que a gente tem esse mecanismo no artigo 142, ou se não tem, aí, meu amigo, não vai ser mais a questão de que lado está o direito, a questão não vai ser resolvida pela via jurídica. Não vai ser mais a força do direito, vai ser o direito da força. Vai ganhar quem tiver mais força. Você pode discutir se é força política, se é força militar, se é a força das armas. Então, é melhor resolver pelo 142, porque é melhor ter um mecanismo para a resolução pacífica do impasse, do que não ter um.
Olha, os ministros aí, né, do STF ignoram as vozes da rua. Contra eles, o Senado, que parece não comprar essa briga. Estamos, então, de mãos atadas diante desse cenário? Olha, legalmente, constitucionalmente, né, cabe ao Senado resolver esse tipo de situação. Nós temos aí demonstrações seguidas de abuso de poder, né, da parte do Supremo Tribunal Federal. Então, o Senado tem competência para investigar e apurar eventual cometimento de crime de responsabilidade cometido por ministro do Supremo. Isso está previsto na Constituição. Né? Nós temos tido vários casos. Né? Vários casos. Quer dizer, independência do Poder Judiciário não se confunde, né, com abuso de poder, com abuso de autoridade. Aliás, nós temos uma lei punindo o abuso de autoridade. Não tem nada nessa lei, da última vez que eu li, que diga que ela não se aplica a juízes do Supremo Tribunal Federal. Essa lei se aplica a autoridades do Poder Executivo. Essa lei se aplica a autoridades do Poder Legislativo. Essa lei se aplica aos membros do Ministério Público. E ela se aplica também aos membros do Poder Judiciário. Os ministros do Supremo integram o Poder Judiciário. Né? Portanto, se há um abuso de poder que caracteriza não só crime comum, mas também crime de responsabilidade, né, a apuração, através da instauração de processo de impeachment, é da competência do Senado. Né? E eu acho, né, essa é a minha avaliação, que isso seria um processo de impeachment que fosse, né, instaurado, já seria uma mensagem, né, bastante importante para os ministros, né, que aqueles ministros que, porventura, entendam que o poder que eles exercem é um poder absoluto. Né? Não tem lugar para poder absoluto numa democracia. Não tem lugar para poder absoluto. O nome do tribunal é Supremo Tribunal Federal, não porque ele é o órgão supremo do país, acima da lei, da Constituição e de todos os outros poderes. Se chama Supremo porque, no âmbito do Poder Judiciário, ele é o tribunal mais alto. Tá? No âmbito do exercício da função de julgar, essa é a função do Judiciário, julgar, não é administrar, não é mandar fazer censo, tá? Não é função de polícia, não é função de investigar, como acontece no inquérito do fim do mundo. Tá? Nenhuma dessas funções. Não é função de legislar, não é função de criar crime. Tá? Lei penal só pode ser criada pelo Poder Legislativo. Lei penal é a lei que manda a gente para a cadeia. É coisa muito séria. Qualquer lei é muito séria. Mas a lei penal é aquela que diz, se você fizer isso assim, 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 você vai para a cadeia. A Constituição é muito clara. Só o Congresso pode fazer isso. Tá? Eu não preciso lembrar aqui que, em 2019, o Supremo criou, entre aspas, o crime de homofobia. O Supremo decidiu que uma determinada conduta que não está prevista como crime em lei alguma, se você a praticar, você vai para a cadeia. Então, o ativismo judicial, o abuso de poder atingindo o nosso direito mais fundamental, que é a liberdade de locomoção, liberdade ambulatorial. Manda o sujeito para a cadeia por algo que não está previsto em lei como crime. O precedente para isso, o Código Penal da Alemanha nazista, que dizia, basicamente, em outras palavras, que crime é qualquer coisa que o juiz entenda que é crime, mesmo que não esteja previsto na lei. Então... complicada a situação. O ideal, Liz, contra o ativismo judicial, o ideal é algo que nós, do direito, chamamos de autocontenção, né? Que é uma visão do poder do juiz que está muito presente nas lições que o grande Antonin Scalia, né, o ministro juiz Justice da Suprema Corte Americana, que morreu em 2016,
e que atacava e que combatia o ativismo judicial, né, ele pregava isso, né? O juiz tem que se ater aos seus limites, à sua função. Né? Ele dizia, eu sou juiz da Suprema Corte Americana, eu aplico leis das quais eu não gosto. Né? Se eu fosse rei, a lei seria outra, mas eu não sou rei. Eu sou juiz. Né? Então eu tenho que me conter. Eu não posso avançar nos outros dois poderes, eu tenho que ter a humildade de reconhecer que o meu poder é o único que não conta com a legitimidade do voto popular. Olha, doutor Marcelo, a gente teve uma situação aí que, inclusive, saiu no Jornal da Cidade Online, já está disponível aí no nosso site. O Roberto Jefferson, né, afirmou que o narcotráfico manda no STF. Essa é uma denúncia muito grave. Não deveria ser investigada? Esse é um tema interessante porque, como vocês sabem, eu sou do Rio de Janeiro, não é? Sou membro do Ministério Público do Rio de Janeiro, professor também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a questão do narcotráfico é uma questão terrível, né? Porque no Rio a gente tem uma estimativa, né? A mais recente, pode ser que já esteja desatualizada, que, por exemplo, em termos de homicídio, 48% tem ligação, metade praticamente, né? Metade tem ligação com o tráfico. Tá? Eu fui promotor de tribunal do júri durante quase 20 anos e tráfico, né, a princípio, não é crime da competência do júri. O júri só julga homicídio, mas parecia que não, né? Parecia que eu estava ali só tratando de processo de tráfico. Por quê? Porque eram os traficantes, né, os responsáveis por metade dos homicídios. Né? Então, nós temos hoje, no Rio de Janeiro, uma decisão absurda do Supremo Tribunal Federal, mais um caso escancarado de ativismo judicial, em que uma liminar do ministro Fachin, depois confirmada por 8-3 pelo plenário, proíbe a polícia de fazer operações exatamente nas comunidades, nos lugares mais humildes, que são dominados pelo crime organizado. O crime organizado não é só tráfico, mas é principalmente tráfico. A gente tem 1.413 comunidades, né? São favelas em morros, são, às vezes, favelas em locais planos, né? Mas que são 1.413 comunidades com população predominantemente composta por trabalhadores, pessoas humildes, corretas e tal, mas que são dominadas, né? 81% pelo tráfico, 19% pela milícia. Né? E o ministro Fachin disse que, durante a pandemia, a polícia está proibida de fazer operações nesses locais, salvo em situações excepcionais, que ele não define, como se a situação que esses lugares vivem já não fosse excepcional. Né? E, em tom de ameaça, ele diz que o policial que descumprir estará sujeito à responsabilidade civil, administrativa e criminal. Né? Então, o crime é o policial combater o crime, na visão do ministro. Aí você pergunta, Liz, ministro, me dá o número da lei que o senhor aplicou? Né? Me diz aí o número e o artigo de lei que suspende a repressão ao crime durante uma crise sanitária. Ele não vai poder responder. Por quê? Porque ele não aplicou lei nenhuma. Ele aplicou a visão dele de mundo. Né? O ministro Fachin antes de ser ministro, era um militante petista, de carteirinha, tem vídeos dele, né, fazendo campanha para a então candidata Dilma Rousseff, dizendo que o projeto do PT tem que continuar. Foi a expressão que ele usou na ocasião, se não me engano, subindo num palco, numa faculdade em Curitiba. Né? Então, este cidadão, né, tem todo o direito de ter a visão de mundo dele. Né? Normalmente, os esquerdistas acham que a polícia é um mal, né? O criminoso é uma vítima. Né? A polícia tem que ter a sua ação limitada. Os esquerdistas americanos lançaram um movimento no ano passado, né? Defund Police, né? Quer dizer, cortem o orçamento da polícia. Então, a gente está acostumado com essa visão, né? De leniência com o crime, né? E de cara feia para a polícia, né? O sujeito que trata o bandido como vítima e trata o policial como bandido.
né? Como cidadão, como esquerdista, como simpatizante do PT, o ministro Fachin tem todo o direito de ter essa visão de mundo, por mais que eu ache equivocada. Como ministro do Supremo, ele não pode impor a visão ideológica dele. Cabe a ele impor a lei. Então, ministro, tem alguma lei mandando suspender a operação policial durante a pandemia? Não tem? Então, sua decisão está errada. A sua decisão é ativismo judicial. Tá? Não pode impor. Eu tenho a minha visão de segurança pública, tá? Mas eu não posso impô-la se a lei não... Né? Veja, eu chamo sempre a atenção para esse caso do Rio de Janeiro. Né? Por quê? Porque eu já disse em várias ocasiões, se o ministro Fachin, se o Supremo Tribunal Federal tivesse proferido uma decisão mandando a polícia realizar 5 operações por dia nas comunidades, eu criticaria da mesma forma. Por quê? Porque não tem lei dizendo isso. Cabe à polícia, que é um órgão do Poder Executivo, administrar a maneira como ela vai reprimir o crime. Isso não pode ser uma decisão de um juiz em Brasília. Ele não pode nem dizer não pode ter operação, como ele também não pode dizer tem que ter operação todo dia. Também está errado. Está errado por outro lado, mas está errado também. São decisões de política pública. Isso é administrar a segurança pública. Administrar é poder executivo. Legislar, fazer lei é poder legislativo. Aplicar a lei, que não foi feita pelo judiciário, é a função do judiciário. Muito bem explicado, doutor. E olha só, o senhor é um dos autores do livro Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça. Na sinopse do livro, o senhor escreveu: os ativistas do STF não acham que são reis. Eles têm certeza que são deuses. O que pode ter levado os ministros do STF a ter essa certeza na sua visão? Eu uso essa frase, né? Eu faço uma brincadeira aqui, exatamente com um voto desse ministro da Suprema Corte Americana que eu mencionei, que é o Scalia. Houve uma manifestação contra o governo americano em determinado ano, e um dos manifestantes queimou a bandeira dos Estados Unidos em sinal de protesto contra o governo e foi preso. E esse processo foi parar, de recurso em recurso, na Suprema Corte. E o juiz Scalia diz assim: eu sou um patriota e eu sou um conservador. Eu odeio que queimem a bandeira do meu país. Eu tenho uma raiva tremenda disso. Se eu fosse rei, eu mandava esse sujeito para a cadeia para o resto da vida dele. Se eu fosse rei, eu faria uma lei, né, dizendo que quem queimar a bandeira americana vai ficar preso por muitos anos. Mas eu não sou rei. Eu sou juiz. Eu não faço a lei. Eu aplico a lei. E a Constituição, que é a lei maior do meu país, a Constituição americana, dizia ele, garante a liberdade de expressão. E mandou soltar o sujeito. Falou, tem que soltar. Tá? Por quê? Porque a opinião dele, a visão dele de conservador, de patriota, né, é um direito que ele tem como cidadão, mas ele reconhecia, eu não sou rei, eu sou juiz, eu tenho que aplicar a lei, eu não faço a lei, de acordo com a minha visão ideológica. Então, é por isso que eu digo, o Scalia sabia que não era rei, mas, infelizmente, hoje nós temos no Supremo, e não é só no Supremo, não, mas o problema do Supremo é que o exemplo vem de cima. Nós temos no Brasil hoje juízes que acham que são deuses. Né? Então, ao invés de aplicar... O que nós vimos... Vocês lembram do que aconteceu em São Luís do Maranhão? O juiz mandou fechar a cidade inteira. E mais umas 3 ou 4 da região metropolitana. E ele dizia, né, olha, não vai poder passar carro aqui, ali só passa ônibus, aqui ninguém sai de casa. E aí eu me lembro de assistir uma entrevista desse cidadão, né, na qual ele dizia assim, nós vamos analisar nos próximos 15 dias se as medidas estão dando resultado, e se nós acharmos que estão dando resultado, nós podemos prorrogar por mais... Aí você olhava a entrevista, né? Se não tivesse uma legenda dizendo fulano de tal juiz de direito,
qualquer pessoa diria, é o prefeito de São Luís que está falando, né? É o governador do Maranhão? Não é possível, o cidadão né? fica perdido, né? O cidadão fica perdido numa hora dessa. Nós vamos analisar se é bom, se é ruim, se é conveniente. É a mesma coisa que o ministro Marco Aurélio está fazendo, né? O censo é muito importante. Ô, ministro, ninguém discute que o censo é muito importante, né? Mas o problema é que a conveniência e a oportunidade, né? Isso são coisas que a gente aprende na primeira lição de direito administrativo. Conveniência e oportunidade de uma política pública não é algo para o judiciário interferir. O judiciário aplica a lei. Né? É conveniente a privatização da Eletrobras? O que acha o ministro Marco Aurélio? O que acha o ministro Marco Aurélio não importa. Né? Nós tivemos um governo que se elegeu com a bandeira da privatização, então ele vai privatizar. Né? A não ser que tenha uma lei dizendo é proibido privatizar. Tem essa lei? O judiciário pode aplicá-la e proibir a privatização. Não tem? Então não pode. Né? Porque senão não há limites. Né? Aí é repressão ao tráfico, é realização de censo, é política econômica, é privatização. Essa semana, na segunda-feira, saiu uma decisão de um juiz do trabalho proibindo a privatização da SEDAI, que é a Companhia de Água e Esgoto aqui do meu estado, né? Da minha região. Já foi derrubada a liminar, mas de onde é que o juiz tirou isso? É porque eu não gosto de privatização. Né? Eu sou esquerdista, sou estatista, não gosto de privatização. Então tá bom, meritíssimo. Vota no PT, não tem problema nenhum. Né? Mas aqui o senhor não é eleitor, o senhor não é político. Né? O senhor não está agindo como um cidadão comum, o senhor está agindo como juiz. A sua decisão obriga as outras pessoas a cumprir. O senhor não pode me obrigar a cumprir algo que não está na lei, só está na sua visão ideológica, né? Do mundo, da segurança pública, do papel da polícia, né? Do papel do Estado na economia, né? Do aborto, que é um outro tema que a gente aborda, né? No Sereis como Deuses, o ativismo judicial, o judiciário querendo impor a sua visão sobre aborto. Aborto é algo para ser decidido no debate democrático, né? Lá no Congresso Nacional. Como diz, de novo eu vou citar o Scalia, né? As questões devem ser decididas numa democracia da seguinte maneira: as pessoas tentam convencer umas às outras do acerto do seu ponto de vista. Depois disso, a gente vota. Né? E depois que votar, a gente vê quem ganhou. É isso. Quando o judiciário impõe o seu ponto de vista, ele está retirando aquela questão do debate democrático. Não é? O voto do eleitor do Rio de Janeiro, muito claramente, na última eleição para governador, é independente de nomes, né? Foi: queremos uma política de repressão ao crime mais dura, não aguentamos mais. Essa criminalidade louca. No Rio de Janeiro não tem mais revólver, não tem mais pistola, para bandido é fuzil. Nós não queremos mais isso. Quer dizer, o criminoso de fuzil tem que ser alvo prioritário da ação policial. Aí vem o ministro, um ano depois, e diz: não. Recolhe a polícia. Não vai entrar nas comunidades dominadas pelo tráfico, nem pela milícia, por causa da pandemia. Então, não é possível. Né? Ou a gente acredita na democracia, ou a gente só acredita na democracia quando o partido que a gente apoia ganha. Né? Enquanto o PT esteve no poder, todo mundo achava lindo a democracia. Né? Todo mundo achava lindo que o presidente da República tomasse as decisões relevantes para o país. Agora não. Né? Agora que tem um presidente da República que não é petista e que não é do agrado dos petistas, né? Nós temos 7 ministros no Supremo, se não me falha a memória, nomeados por governos do PT. Então, é o que diz o professor Ives Gandra, né? Que é um grande jurista, né? Ninguém pode discutir isso. O Supremo Tribunal Federal, hoje, ele se tornou, primeiro, o maior partido de oposição do país, e segundo, e eu digo isso para os meus alunos, lamentavelmente, na faculdade, o maior fator de insegurança jurídica do país. Hoje a gente tem que lecionar direito apesar do Supremo. Né? O Supremo, antigamente, era uma referência para o ensino jurídico. Hoje ele é uma referência
do errado, do que está errado. Hoje, você aponta para as decisões do Supremo e elas servem como exemplo do que não fazer, né? Do que um juiz não deve fazer. Como esse caso do Daniel Silveira, né? Que é uma sequência de absurdos. Olha, doutor Marcelo, e aí vamos falar um pouquinho então do parlamento, né? Porque aí a gente vê, né, a solicitação de uma CPI por parte do STF, e aí o parlamento vai e acata uma situação semelhante, e aí nós vemos aí questionamentos sendo levantados, tipo, quais seriam os interesses por trás dessa CPI da Covid? Me parece muito claro que essa CPI vai servir de palanque eleitoral, né? Quer dizer, para antecipar a sucessão presidencial. Quem ouviu o discurso do Renan Calheiros, né, a primeira manifestação dele lá na CPI, não tem nenhuma dúvida, né? Quer dizer, querendo comparar uma situação de pandemia mundial, né, querendo comparar essa situação no Brasil, o número de mortos no Brasil, né, com regimes ditatoriais, né, que mataram. Então, veja que comparação absurda, né? Quer dizer, quem matou 70 milhões na China foi o Partido Comunista Chinês. Aliás, ele não citou a China, né? Ele falou tanto em regimes ditatoriais genocidas ou sanguinários, não lembro qual a expressão que ele usou, mas, curiosamente, ele se limitou ao Pinochet, né? Aliás, eu acho muito curioso alguém citar o regime do Pinochet como regime sanguinário, né? No contexto da nossa região, da América Latina, e omitir o regime cubano, né? Quer dizer, já mostra que o sujeito tem uma visão um pouquinho parcial, né? Quer dizer, o regime chileno foi responsável pela morte de 3 mil pessoas, a maioria pessoas estavam combatendo o governo com armas, então estavam ali para morrer, para matar ou para morrer, né? Ou o eloquente orador ignora o conhecimento da plateia também, né? Impressionante, né? Ninguém fala nada. O regime cubano matou, só no primeiro momento, 17 mil pessoas desarmadas, encostadas num paredão. Né? Foram fuziladas. Então também tem um pouquinho aí de viés nessa análise. Né? Mas, de qualquer forma, né? Como é que você pode comparar as mortes causadas por uma ditadura, né? Seja de direita, seja de esquerda, com as mortes causadas por um vírus? Né? Quantas pessoas estão morrendo hoje na Índia? Você vai chamar o primeiro-ministro indiano de genocida também? Quantas pessoas morreram na Alemanha, proporcionalmente mais do que no Brasil? Na França? Vai chamar o governo Macron de ditadura sanguinária genocida? O governo da Angela Merkel? De governo assassino? Então, veja, é a politicagem da mais baixa categoria, que, aliás, é própria do senador Renan Calheiros. O senador Renan Calheiros não engana ninguém. Colocar esse sujeito como guardião da moralidade, da probidade administrativa, pelo amor de Deus. E se não bastasse tudo isso, ele tem um filho governador. E um dos objetos da CPI é analisar a utilização por estados e municípios de verbas federais, com eventuais desvios, etc, etc. Ele não tem isenção para atuar nessa CPI. Mas o problema é que a intenção da maioria nessa CPI não é conduzir uma investigação isenta. A intenção é usá-la como palanque. E, para palanque, ninguém melhor do que um político, né? um representante perfeito da velha política brasileira e do que ela tem de pior, que é o senador Renan Calheiros. Olha, doutor Marcelo, a gente ainda tem muitas situações aqui no Brasil, porque depois de tudo que a gente passou, né, o ex-presidente sendo preso, a Lava Jato colocando corruptos na cadeia, agora o povo assiste a tudo isso sendo desmantelado, velhos corruptos sendo apresentados para a vida política, tratados como heróis. Como o senhor enxerga isso? E sem falar, né, que a gente teve agora a situação aí mais recente de mais um condenado pela Lava Jato, que agora pode ir para casa, só está com o passaportezinho dele guardado, mas com uma tornozeleirinha eletrônica, né, como se nada aí muito grave tivesse acontecido.
O Supremo abriu a porteira, né? Vamos ser realistas aqui. O Supremo Tribunal Federal, nessa anulação absurda, né? Eu não vou descer a detalhes aqui, técnicos, né? É justamente a matéria que eu leciono, Direito Processual Penal. Essa anulação das condenações do Lula, do ponto de vista processual, é um negócio tão absurdo, né, que não dá nem para descrever. Mas isso abriu a porteira. Né? Então, veja, tentando resumir a coisa, você tem um mega esquema de corrupção que envolve o presidente da República, que envolve ministros, que envolve diretores de estatais, principalmente, mas não exclusivamente, da Petrobras, né? E você tem os presidentes, os donos das maiores empreiteiras do país. Ora, se você faz um esquema de corrupção, uma organização criminosa, né, dessa magnitude, é claro que você não faz isso para praticar um crime, né, um dia, num lugar específico. Né? A lei prevê isso, o Código de Processo Penal, ele prevê isso lá no artigo 76, é um negócio chamado conexão entre crimes. Tá? Várias pessoas em concurso praticando vários crimes, embora, diz a lei, embora em tempo e lugar diversos. Né? Essas pessoas se associam num esquema dessa magnitude exatamente para poderem participar de crimes, fraudando uma licitação no Rio de Janeiro na Petrobras, fraudando uma licitação em outro lugar da Eletrobras, levando dólar para ser lavado por um doleiro de Curitiba. Quer dizer, é muita ingenuidade você pensar nisso como você pensa num cinco indivíduos que se unem para assaltar um banco numa tarde. Né? Esse assalto é muito maior. Né? Então, é claro que você vai ter condutas em Curitiba, condutas em São Paulo, condutas no Rio, condutas em Brasília, você vai ter crimes praticados em locais diferentes. Né? Mas a lei prevê de forma expressa, se esses crimes são conexos, é perfeitamente válido que eles sejam todos processados no mesmo local. Né? Por exemplo, na 13ª Vara Federal Criminal, em Curitiba. Então, você anular um processo dizendo que o juízo, a vara de Curitiba, é incompetente, né, já é algo, do ponto de vista jurídico, né, absolutamente discutível. Aí você acrescenta um outro aspecto. Né? Se você faz isso lá atrás, no início de cada um desses processos, tudo bem. Né? A decisão é discutível, mas você retira aqueles processos e eles vão correr. Mas não. Você espera que esses processos sejam concluídos em primeira instância com a condenação do ex-presidente. Depois você espera que esses processos sejam concluídos em segunda instância com a confirmação da condenação do ex-presidente. Depois você espera que esses processos sejam concluídos pelo STJ com mais uma confirmação da condenação do ex-presidente. E aí um ministro do Supremo diz, olha só, embora esses processos já tenham passado até pelas minhas mãos, porque as defesas impetraram habeas corpus, eu não reparei que a vara de Curitiba era incompetente, que esses processos deveriam ocorrer em Brasília, não em São Paulo, não sei, mas em algum lugar. Né? Até em Buenos Aires, menos em Curitiba. Então, eu sou obrigado, né, neste ano, que por coincidência é véspera de eleição para presidente, eu sou obrigado a anular as condenações do ex-presidente, o que, por acaso, o torna novamente elegível. Né? A melhor definição desse julgamento, para mim, foi dada pelo ministro Marco Aurélio. Né? Nem sempre eu concordo com ele, mas dessa vez ele não fez a menor questão de ser sutil. Ele votou contra a anulação das condenações e disse, olha só, o fato de não haver... Ele não gosta do Bolsonaro, com certeza, mas ele disse, o fato de não haver uma candidatura viável para competir com o atual presidente, quando ele for tentar se reeleger, não pode servir de fundamento para uma decisão jurídica. Né? Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Ele deixou bem claro o que ele, como ministro do Supremo, considerava a razão para os colegas votarem
pela anulação da condenação do ex-presidente Lula. E aí abriu a porteira, né? E aí agora é Eduardo Cunha. Eu não vou ficar espantado se daqui a pouco for o Sérgio Cabral. Eita, nós, Brasil! Olha, doutor Marcelo, o senhor já chegou a comentar aqui ao longo dessa live aqui conosco sobre a situação no Rio de Janeiro e também, né, com relação à questão da segurança pública. Mas aqui, indo já para as perguntas finais, eu quero explorar um pouquinho o senhor ainda dentro dessa temática. Qual o papel dos agentes de segurança no contexto atual do Brasil, em que eles são usados contra o povo e impedidos de atuar contra o crime? Algo prático que policiais possam fazer para não traírem com suas funções e obedecerem à hierarquia ao mesmo tempo? Olha, eu vou ser muito franco aqui, a situação dos agentes de segurança é muito difícil. É muito difícil, porque, veja, o que é que um policial civil, um policial militar, um bombeiro, né, um soldado, né, da PM, um cabo da PM, um suboficial do Corpo de Bombeiros, um detetive, né, da Polícia Civil, né, o que esse sujeito pode fazer, né, diante de um Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né, que prende até deputado federal que tem imunidade expressa no artigo 53 da Constituição, é preso. Então, eu vejo assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de ponderação aqui. Não pode parecer fácil você dizer para um policial desse que depende desse emprego para ganhar a vida, você pode dizer para não cumpre a ordem. Então, a coisa é muito mais difícil, né? Porque se ele não cumpre uma ordem dessas, ele corre, no mínimo, o risco de perder o emprego e, eventualmente, até a possibilidade de parar na cadeia. Né? Então, a gente tem que cobrar de quem tem poder. Né? Tem que cobrar, por exemplo, dos senadores, né? Tem que cobrar dos congressistas que barrem esse tipo de abuso. Né? Tem que cobrar de quem tem poder. Né? E aquele cabo da PM, aquele suboficial do Corpo de Bombeiros, aquele detetive da Polícia Civil, aquele agente da Guarda Municipal, infelizmente, eles não têm poder. Claro que isso não quer dizer que você possa admitir os abusos que alguns dessas forças de segurança, guardas municipais, as polícias nem tanto, mas nós temos visto em alguns municípios uma atuação de guardas municipais bastante abusiva, usando de violência física, desnecessária, desproporcional. Curiosamente, as ONGs de direitos humanos parecem não enxergar esse tipo de situação. A grande imprensa também não. Olha, eu vou te dizer, se alguns guardas municipais, algumas cenas que eu já vi, se eles usassem a metade dessa truculência com um assaltante ou com um traficante, eles já teriam sido crucificados pela nossa mídia tradicional. Já teria organização de direitos humanos dizendo policial, assassino, guarda municipal violento, tem que ser preso. Agora, quando é com um pequeno comerciante, com um vendedor de coco, aí parece que os nossos, entre aspas, companheiros progressistas, né? Tudo entre aspas, companheiros e progressistas, por favor, né? Parece que eles não se sensibilizam, né? É uma indignação muito seletiva essa que acontece da parte desses setores. Mas, repito, a situação é muito delicada. Olha, doutor Marcelo, vamos aqui encaminhando para a nossa última pergunta. Quero agradecer o pessoal que está participando através do chat. O senhor aí parece que andou falando coisas que eram aí dúvidas, né, da população. E a minha última pergunta para o senhor é bem pessoal. Qual a solução para o momento que vivemos no Brasil, em sua opinião? Essa pergunta é de $1 milhão, né? Olha, eu vou focar, até porque aproveito para fazer uma propagandazinha do livro, né? Do livro que eu sou um dos coautores, Os Sereis como Deuses. Então, eu vou focar no ativismo judicial, né? Eu acho que fortalecer a democracia representativa, convencer, né, as autoridades, né, de que o ativismo judicial é extremamente nefasto, né? Não é possível admitir que isso prossiga, né?
essa interferência do Supremo Tribunal Federal em questões que têm que ser decididas de forma democrática. Né? Quer dizer, nós tivemos congressistas eleitos, presidente eleito, né, com base em projetos, e esses projetos, né, vários deles, não conseguem ser implementados em função da interferência do Supremo, né, em algo que não é a sua função. Então, eu acho que o foco hoje tem que ser isso. Né? O foco hoje tem que ser no abuso de poder pelos integrantes do Supremo Tribunal Federal, não só eles, né? Mas a partir do Supremo, esse mau exemplo se irradia para as outras instâncias do Poder Judiciário. E é isso que a gente procura explicar no livro Sereis como Deuses, né? O que é o ativismo judicial, o quão prejudicial ele é para o voto popular, para a democracia representativa, né? Os problemas que ele causa nas mais diversas áreas. O nosso livro vai falar de ativismo judicial com relação ao aborto, com relação ao uso de algemas, com relação à segurança pública, a urna eletrônica. Veja que absurdo, voto impresso, auditável, o Supremo diz que não pode, mas não pode com base em quê? Ah? Na opinião do ministro, o ministro do Supremo não gosta do voto impresso auditável. Ah? E aí, como ele não gosta, ele diz que a Constituição não permite. Pega lá a Constituição e vê se tem algum miserável artigo dizendo que você não pode ter esse tipo de... Não tem. É a opinião dele. Então, isso é urna eletrônica, isso é aborto, isso é porte de armas, a questão do armamento, você vê a Constituição sendo substituída pela visão de mundo do ministro que é desarmamentista. A ministra Rosa Weber, o ministro Fachin são desarmamentistas, maravilha, tem todo o direito de serem desarmamentistas, mas não podem enfiar a opinião deles, que não é lei, é só a opinião deles, pela nossa goela abaixo. Então, para quem é da área jurídica, e principalmente para o leigo, a gente procura explicar o dano que esse abuso de poder do ativismo judicial vem causando ao país. Por isso é que o nome é esse, Sereis como Deuses, o Supremo Tribunal Federal e a subversão da justiça. Parece que alguém mordeu a maçã. Doutor Marcelo, muito obrigada aí pela sua participação. Quero agradecer também quem nos acompanhou aqui ao longo dessa transmissão. Não se esqueça de compartilhar e continuar ligado no TV Jornal da Cidade Online, que nós temos muito mais informações, entrevistas e mais à noite, o Jornal da Noite com a Camila Abdo para vocês. Tchau, gente.